Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre congruência, tá? Esse é um dos tópicos mais importantes do curso. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao conceito de congruência. Então, a definição aqui diz o seguinte: a gente diz que dois segmentos AB e CD são congruentes quando AB for igual a CD. Diremos que dois ângulos A e B são congruentes se eles têm a mesma medida, né? Ou seja, a gente tem isso daqui, ó, segmento AB e o segmento CD. Então, é como se o CD, o segmento CD, ele fosse uma cópia do segmento AB. Assim como o ângulo, né? No conceito de ângulo, a mesma coisa. O ângulo A, aí eu vou ter aqui o ângulo B, e aí a gente vai supor que o B ele seria uma cópia, né, do ângulo A. Bom, outra definição aqui diz o seguinte: dois triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre os seus vértices, de modo que lados e ângulos correspondentes sejam congruentes. Então, a gente tem basicamente isso aqui. Vou definir aqui um desenho para demonstrar o que ele está me dizendo aqui. Então, vou pegar aqui A, B e C. Vou marcar aqui o ângulo A, vou marcar aqui o ângulo B. Para não ficar igual, vou deixar marcado desse jeito, tá? O ângulo C, para não ficar igual também, eu vou marcar dessa forma, tranquilo? Assim como o lado AB, vou marcar desse jeito, o lado BC vou marcar aqui, e o lado AC vou marcar desse jeito aqui, tá? E aí eu vou definir então outro triângulo aqui, D, E e F. De tal forma que o ângulo D vai ter essa marcação, o ângulo E vai ter essa outra e o ângulo F vai ter essa outra. Também vou marcar os lados. Então, o DE vai ter essa marcação, o FE vai ter essa outra e o DF vai ter essa outra aqui. Então, o que a definição está me dizendo é que eu pude aqui associar cada vértice de um com o vértice do outro, né? Então, aqui a gente tem, no caso, três ângulos aqui, né, e três lados. Então, a gente tem 6 relações possíveis, né? Então, a gente diz que o triângulo, né, ABC, ele é congruente ao triângulo DEF. Bom, agora vamos partir para os casos de congruência, tá? Então, o primeiro caso é o lado, ângulo, lado, né? Famoso LAO, né? Então, aqui no caso, a gente vai considerar como sendo um axioma, tá? Então, vou pegar aqui dois triângulos, ABC e DEF. Se o AB for igual a DE, o AC for igual a DF, ou seja, eu tenho dois lados aqui e um ângulo igual. Então, os dois triângulos são iguais. Então, pegando o slide anterior, como eu falei, a gente tem 6 relações possíveis, né, de congruência. O que esse axioma está me dizendo é que é suficiente verificar apenas dos 6 casos de relações, a gente só precisa verificar 3, tá? E nesse caso aqui, a gente está analisando então os dois lados e um ângulo. É apenas isso que o axioma ele fala. E agora a gente vai para o teorema. Nesse teorema aqui, a gente está abordando o conceito, o caso, né, de congruência ângulo, lado e ângulo, né? Ou seja, eu vou ter dois ângulos aqui, né? Eu tenho dois ângulos agora iguais e um lado igual, então os triângulos eles são iguais. Então, só para definir aqui um desenho, vou aqui ABC, ABC e DEF. Vou marcar aqui um ângulo A, então o ângulo A e o ângulo D, tá? Iguais. O ângulo B aqui igual ao E, por sua vez o lado AB igual ao lado DE. Então, quando isso aqui acontece, né, ângulo, lado e ângulo,
a gente fala que os ângulos, aliás, que os triângulos, perdão, eles são iguais, né? Então a gente vai provar isso daqui. Eu vou definir aqui então os triângulos, tá? Vou definir mais uma vez aqui os triângulos AABC e esse outro aqui D, E e F. Eu vou marcar aqui no caso o ângulo, o lado e o ângulo, né, de um com o ângulo, lado, outro ângulo do outro. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, seja C', tá? Pertencente à semirreta AC, tal que esse C' aqui não é um ponto qualquer, tá? Esse C' aqui ele obedece à seguinte condição. O segmento AC' é igual ao segmento DF. Então, vou pegar aqui, ó. A, B, C. Então, eu vou traçar aqui, ó. Vou pegar aqui um ponto. Colocar aqui, ó. C', tá? E eu vou traçar uma reta aqui, ó. E essa distância, né, de AC' é igual à distância DF. Tem que ter essa condição aqui, tá? Então, a gente tem o triângulo ABC'. Então, a gente tem AB é igual a DE. A gente tem o ângulo A igual ao ângulo D. E, por sua vez, AC' é igual a DF. Pelo axioma anterior, né? O axioma, no caso, ângulo lado ângulo, a gente tem o seguinte, né? A gente tem aqui que os triângulos, a gente tem um triângulo ABC', perdão, não é o axioma ângulo lado ângulo não, é o lado ângulo lado, tá? Então, pelo axioma lado ângulo lado, vou colocar aqui, ó, LAU, né? A gente tem aqui o triângulo ABC', tá? Ele vai ser congruente ao triângulo DEF. Porque eu estou utilizando aqui no caso, deixa eu só consertar aqui. Eu estou utilizando no caso o axioma lado ângulo lado. Isso implica, né, por sua vez, que o ângulo ABC, o ângulo, né, ABC', tá? Esse ângulo B aqui, ele é congruente ao ângulo DEF. Só que, né, só colocar aqui, aí você, né, aluno, aluna, pode mudar essa redação aqui, tá? Alterar essa redação. Mas a ideia é o seguinte, é a mesma, tá? Então, só que, por hipótese, a gente tem que o ângulo E é igual ao ângulo B, né? A gente tem isso na hipótese do teorema, tá? Então, o que isso que implica? Então, C' aqui, né? Ele tem que ser exatamente o ponto C, né? Então, mais uma vez, eu defini aqui um C', tá? Um C' que pertence ao segmento de reta C, de tal forma que ele obedeça a essa condição aqui, né? O segmento AC' é igual ao segmento DF. Então, a gente tem esse triângulo aqui ABC', né? ABC', e aí a gente tem esses três casos de congruência. Então, pelo axioma, né? Lado, ângulo, lado, os dois triângulos, o ABC' e o triângulo DEF, eles são congruentes. Isso implica, por sua vez, que os ângulos, né? O ângulo B e o ângulo E, eles também sejam congruentes. E aí a gente tem que, por hipótese, que o E é igual a B.
o ângulo E é igual ao ângulo B. Então, não tem outra alternativa aqui, o C' ele tem que ser o próprio C. E aí a gente consegue demonstrar, então, o teorema aqui. Então, era essa a ideia do vídeo de hoje. Dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.